Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar uma olhada nas principais pools de liquidez, lembrando que essa semana o mercado não está muito aquecido, pelo menos por enquanto, até por conta dos dados do payroll que só sai amanhã. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Kiefer e nesse canal eu trago para vocês análises, fatos do mercado e DeFi. Bora lá? Eu estou aqui no Matrix Finance, que é a principal ferramenta que eu uso para buscar e analisar pools de liquidez. Então eu estou aqui na aba Discover do Matrix Finance, onde eu vou usar um filtro que seja acima de 1 milhão de TVL, ou seja, eu quero pools que tenham um TVL acima de 1 milhão e um APR abaixo de 1.000. Porque eu quero APR abaixo de 1.000 para eliminar meme coins e moedas super novas que vêm com aqueles APRs gigantescos e que acabam não sendo tão interessantes ou por ser nova demais, ou por ser meme coins, ou moedas que não são tão consolidadas. Aqui eu estou na Uniswap, eu marco também a Orca e a Radium, coloco o Arbitrum, Polygon, Base e Solana. Estou nesse filtro, então eu posso ordenar pelos APRs, do maior para o menor, e ainda assim a gente vem com algumas meme coins aqui na Solana, essa 1.000, entre outras aqui, Brett. Mas eu já selecionei aqui as pools que eu vou trazer para vocês, então vamos começar. A primeira delas é de Ethereum e Virtual, na rede Base, no Fitire de 0.05. Essa pool está com uma correlação nos 30 dias de 74%, tá, entre as duas moedas, volatilidade do preço de 10%, um volume até constante aqui. Se a gente olhar para o topo do preço, ele está bem próximo aqui do preço atual, né? Se eu ajustar nos 30 dias aqui para a região de fundo e aqui para a região de topo, eu já estou quase 100% virtual. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o time frame. Eu aumentei para 60, então a gente consegue ver aqui outras regiões de possível resistência aqui para o topo do preço, né? Então a gente pode subir o preço aqui para mais ou menos os 20%, onde a gente vai ter essa regiãozinha aqui, onde eu estou passando o mouse, que é durante a desvalorização do Ethereum perante a Virtu, a gente teve essa pequena barreira aqui nesse período de 2, 3 dias aqui, tá? Então para não ficar um range tão largo, a gente pode até subir aqui para os 25, por exemplo. E aqui está o preço atual, o fundo seria até um pouco mais baixo do que o que a gente está. Nesse cenário a gente vê que o volume veio crescente, né? E depois ele deu uma estabilizada. Então agora eu vou voltar para o time frame mais baixo. Nessa configuração aqui, com 60 dias, a gente teria 153 de APR de estimativa. Com o Calculation Method já no pico da distribuição de liquidez, baixaria para 100% aproximadamente. Então eu vou diminuir o time frame, voltar aqui para 30. Vou diminuir mais um pouquinho só para tirar essas duas barrinhas aqui. Então eu vou baixar ele para 27 dias. Tá? E a gente passa a ter um volume mais consistente aqui. TVL dela de 2 milhões, média de volume diário nesse período de 15,7 milhões. Tá? Essa é a média de volume diário com base nos 27 dias. Correlação cai para 52, vamos ver aqui na última semana. Na última semana de 23, nas duas últimas semanas de 55, três últimas semanas 62% de correlação. Então vamos deixar aqui nos 21 dias, eu vou até diminuir, vou deixar 19 dias aqui, que aí a gente tem um volume mais consistente ainda. Nesse cenário a gente entra com 60% Virtual e 40% Ethereum, pico da distribuição de liquidez 123%, na média aqui seria 200%. Prefiro usar o pico da distribuição de liquidez porque seria o pior cenário, que é quando o preço chegar nessa região aqui, ou quando a liquidez se movimentar para onde está o preço. Então, com $1.000 de alocação, eu tenho uma estimativa de $3,40 por dia, 10% ao mês e 123 ao ano. Eu vou adicionar ela no portfólio e vou para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é uma que eu já trouxe em outro vídeo, que é Ethereum e Syrup, na rede Ethereum, 1%. 30 dias aqui, correlação de 68, volatilidade do preço de 12%, TVL de 4 milhões, média de volume de 1 milhão. O volume dela está aqui, está diminuindo relativamente, ele baixou, mas ainda está interessante. Preço, a gente tem essa região aqui
de lateralização que está vindo aqui desde 17 de maio, mais ou menos, quase um mês, que ele está nesse movimento aqui. Então, o que eu vou fazer é diminuir esse tempo para 20 dias, que é mais quase 3 semanas, né? 20 dias. E a gente passa a ter um volume um pouco mais constante. A média de volume fica em mais ou menos 1 milhão. A volatilidade, a correlação vai para 48%. Mas nesse cenário a gente tem aqui 258% de APR estimado. Colocando no pico da distribuição de liquidez, que é onde o preço já está mais ou menos, né? Colocando no pico da distribuição de liquidez, ele cai só 10% de APR. Esse range é um range interessante nessa lateralização. Se ele se mantiver, a gente pode até subir um pouquinho o range mínimo se quiser e aumentar um pouquinho o range superior se quiser também. Nessa configuração a gente entraria com 53% de Syrup e 48% mais ou menos de Ethereum, quase meio a meio. $1.000 de alocação, 6,84 de estimativa diária, 20% mensal, quase 250 de APR. Eu vou adicionar ela aqui no portfólio e vou para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é Solana e AI16Z na Raydium. A correlação dela está 77, volatilidade do preço em 10, média de volume diário de 4 milhões com TVL de 1 milhão. Na hora que a gente tirar essas duas barras aqui, essa média vai diminuir. Aqui ele está com volume caindo um pouco, mas as barras não estão com tanto spike, né, como esses dois aqui que teve. Então vamos lá. Primeiramente aqui o preço está próximo do topo, né, desse período. Então eu vou aumentar o período, aumentar para 60, para a gente ver mais ou menos onde seria um preço legal. Aqui pode ser uma região de resistência nos 25%, que teve esse fundo aqui, teve essa região aqui, teve esse outro fundo aqui, e ainda teve esse pequeno topo aqui, antes dessa desvalorização da Solana perante a I16Z. A I16Z, a Solana agora está voltando a ganhar valor, né? Então a gente pode trazer, e a região de fundo fica nessa área aqui, mas a gente pode botar, por exemplo, 28, 29%, que seria nessa região aqui desse fundo aqui, e ele pega um pouco aqui essa região mais lateral. Bom, como eu falei, eu vou tirar essas duas barras, então vamos voltar ali para os 30 dias. 30 dias, vou diminuir mais. Ok, vim aqui para 23 dias, vou botar 3 semanas, 21. E aqui a gente tem uma subida e de repente o volume volta meio que à normalidade ali. A média ficou em 3 milhões, correlação 94, volatilidade do preço de 10%, vamos ver 14 dias, que é 2 semanas. Volatilidade de 10% nos 14 dias, correlação 96. E vamos ver na última semana também. Na última semana, 82 de correlação, volatilidade de 11%. Perde 131, 191, 228 nas 3 semanas, tá? Muito por conta dessa subida de volume aqui. A gente pode até deixar em 2 semanas, até um pouco menos ao tirar essa barra aqui. A gente vai ter ali 13 dias. A gente tem um APR de 166%, colocando no pico da distribuição de liquidez, 122% de APR, $1.000 de alocação, 3,35 de estimativa, uma média mensal de 10%, uma média anual de 122%. Só para dar uma olhada, colocar na média vai para 268 de APR. Vamos colocar o pior cenário, que é o pico da distribuição de liquidez, no range, que é essa região aqui. Adicionar ela no portfólio e vamos para a próxima. Próximo é Ethereum em ENA, na Uniswap rede Ethereum. Se a gente olhar aqui o preço, a correlação é de 64 nesse período, volatilidade de 7%, volume de 2,16 com TVL de 2,39. Ela teve aqui um período de lateralização grande, tá vendo? Nos 30 dias. Ethereum se valorizou e está voltando aqui para uma região, talvez forme uma lateralização para o preço voltar ou para continuar se valorizando perante ENA. 60 dias ainda assim não apareceu um topo nessa região aqui de trás. Então vou botar 90 e ainda assim não tem um topo. Mesmo com 120 não tem um topo. Então durante um bom período aí, Ethereum vem se valorizando perante ENA e acaba se tornando uma pool talvez não tão interessante. Mas eu vou configurar ela aqui com range de 24%.
Vou botar o fundo aqui nessa região que está aqui mesmo, né? Que é 25 mesmo. O volume dela vem diminuindo. Vamos ver aqui, 21 dias, 3 semanas, correlação de 0,36. Volume um pouco mais estável. APR de 154. 14 dias, correlação de 58. Volume um pouco mais estável. Vamos botar aqui os 13 dias para tirar aquela barra ali. Fica mais estável aqui. Correlação de 50. Em 7 dias, correlação de 83. Então eu vou deixar ela aqui nos 14 dias, nos 13 dias, que foi quando tirou aquela barrinha, que a gente está nessa região, entrando aqui com quase 60% de ENA e 40% de Ethereum. Colocar aqui no pico da distribuição de liquidez, estimativa de 2,34, 7% mensal, anualizado 87%. Adicionar no portfólio. Vamos para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é a Solana e Grass na Radium. Vamos avaliar aqui. Correlação de 0,60, um volume bem pequeno aqui no início, com uma barra bem grande aqui no meio e ele estabilizado aqui. Região de preço, topo aqui. A gente pode trazer o topo um pouco mais para baixo e já vamos tirar aquela barra ali. Volatilidade de 9%. Já removendo aquela barra ali, vamos colocar 21 dias. 21 dias, o volume fica mais consistente. Ainda tem essa barra aqui, então a gente pode removê-la também. 17 dias, a gente tem um volume mais próximo do que está rolando aí. Correlação de 93, volatilidade de 8%, média de volume nesse período de 1,91 com TVL de 1,83. Pico da distribuição de liquidez, estimativa de 9% ao mês, 116 anualizado, 3 dólares com $1.000 de alocação, entrando praticamente meio a meio. Vamos olhar aqui os 7 dias. A correlação fica em 77, é uma correlação boa. Nos 14 dias a correlação fica em 96, também é uma correlação boa. E os 17 a gente está com 93, que é onde a gente vai usar. Adicionar no portfólio e vamos para a próxima. Solana e Fartcoin na Orca. Vamos lá, 30 dias. Aqui a gente tem uma lateralização, a gente teve, né, uma lateralização de Solana com Fartcoin durante todo esse período aqui, ó, quase os 30 dias. E agora a Solana valorizou perante a Fartcoin. Vamos aumentar o tempo para a gente ver. Olha essa lateralização aqui que a gente teve. Quase 2 meses dessa região desse fundo, que foi próximo desse topo, com essa região desse fundo aqui, desse. Ou seja, um range ali de 40%, mais ou menos, totalizado, né? E uma lateralização de quase 2 meses aqui, com um APR elevado. Aparentemente, o pessoal está confiante aí nessa meme coin. Um volume interessante até para os 2 meses. A volatilidade do preço é de 10%, então muito provavelmente eu colocaria o preço mais ou menos nessa região de 20 e com 30 aqui embaixo mesmo. Entrando aqui com quase 65% em Fartcoin e menos Solana. De repente, para voltar aqui e virar mais Solana, vamos voltar aqui para os 30 dias. Correlação de 92 nos 30 dias. Vamos olhar nas 3 semanas. Correlação de 94 nas últimas 3 semanas, volume interessante. 14 dias, correlação de 98 e volume ainda interessante. 13 dias para tirar aquela barra, correlação 96, volume médio de 32 milhões com 3 milhões de TVL. 7 dias, vamos ver, correlação em 76. Então vamos voltar aqui para os 13 dias, são as 2 últimas semanas. E a gente tem um APR no pico da distribuição de liquidez de 184. Vamos ver nas 3 semanas. 3 semanas já entra esse volume aqui, então eu vou tirar esse volume para ele ficar mais dentro aqui dessa região, um cenário mais condizente com o que está acontecendo, que seriam aqueles 13 dias. Então, com $1.000 de alocação, 5 de estimativa diária, 15% mensal e 184 de APR anualizado no pico da distribuição de liquidez. Vou adicionar ela no portfólio e vamos olhar o portfólio agora. Bom, aqui está o portfólio que a gente acabou de montar.
com 6 pools, 6 mil dólares de alocação, 12% ao mês, 149 anualizado, uma estimativa de 24 dólares por dia, com pools na rede Base, na Solana e na Ethereum. Lembrando que as pools de Ethereum, elas têm um gas fee da rede mais alto, então pense bem na alocação que você vai colocar para poder a taxa de rede não comer as taxas geradas. A que ficou com menor APR ficou sendo a de Ethereum e Iena. A gente pode tirar ela até se for o caso, que ela ficou com uma estimativa de 2 dólares. Então eu vou remover ela aqui só para a gente ver como é que vai ficar o nosso APR removendo ela, né? A gente está com quase 150. Remover a Iena. Eu removi a Iena, então com 5 mil dólares a gente passa para um APR de 162%, a média mensal de 13 e 22 diários. Lembrando, a gente tem menos capital agora, tá? Mas está com APR um pouco maior. Talvez a gente pudesse pegar aqueles 1.000 dólares e redistribuir, aumentar aqui, por exemplo, a de Syrup, que é na rede Ethereum, e vale a pena ter um capital um pouco maior. Então vamos configurar aqui, vamos botar os 2.000 aqui na Syrup, voltamos aos 6 mil dólares, APR de 177 e 29 de estimativa diária. A gente poderia também ter colocado uma parte na de Fartcoin, outra parte na Syrup, enfim, uma redistribuição. A gente consegue fazer essas simulações aqui para ver qual o melhor cenário para a gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Torne-se membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Se você já é membro do canal, muito obrigado. Não esqueça de entrar na comunidade do Discord. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.